É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, nos reencontramos nesta manhã de terça-feira, hoje 2 de abril. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril, comemora-se o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E nós queremos recomendar a todos os pais que estimulem, incentivem os seus filhos a lerem as histórias que estão registradas nas Escrituras Sagradas. É assim que você vai colocando no coração do seu filho ou dos netos, quem já é avô, o conhecimento e a informação da palavra de Deus. A Bíblia está cheia de heróis, né? Davi, Sansão, Daniel, né? Moisés, são muitos, inúmeros heróis da Bíblia. E é bom que você vá já começando a plantar. A Bíblia diz: instrui a criança, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele estiver adulto não se afastará dele. Os nossos filhos, as nossas crianças recebem uma informação e um verdadeiro bombardeio de muitas mensagens negativas, subliminares, mensagens inclusive de agressão, esses crimes que a gente está vendo, que a mídia publica. Logo mais estaremos ouvindo a segunda parte desta mensagem que nós transmitimos em nossa igreja, Quem me dera ter paz. E eu espero que você esteja com o seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus. Devo, nesta oportunidade, lembrar mais uma vez as comemorações do 28º aniversário do programa Opção para a Vida, que será celebrado em nosso templo, Igreja do Calvário, no dia 14 de abril, é um domingo à noite. Foi especialmente convidado para estar pregando e ministrando a palavra de Deus naquela noite o reverendo Joaquim Andrade. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus naquela noite, bem como ouviremos o conjunto coral, isto é, a orquestra da Assembleia de Deus do bairro do Paulistanos. Eles estarão louvando a Deus ali, abrilhantando a adoração e o louvor, ações de graças. Então não perca, anote em sua agenda. E finalmente, quero lembrar mais uma vez a nossa 12ª excursão à Terra Santa. Eu estou divulgando isso aqui porque estamos lançando já e você pode inclusive se programar para realizar esta viagem dos seus sonhos. Estaremos visitando lugares que em 11 excursões que nós realizamos ainda não tivemos a oportunidade de conhecer. Do norte a sul, de leste a oeste. Esta viagem é uma viagem, é um itinerário sobre o Israel clássico. Esse é o termo que nós estamos, é o tema que nós estamos dando à nossa excursão, 12ª excursão. E nós estaremos conhecendo Israel de norte a sul, de leste a oeste. Você terá a oportunidade de conhecer lugares inéditos. Eu mesmo não tive, por exemplo, no Monte Hermon, no Heródion, um local que é em Belém, onde Herodes construiu num vulcão adormecido, um palácio dentro de um vulcão. É coisa impressionante. Então você não pode ficar de fora desta excursão. Será realizada na segunda quinzena de janeiro. E você pode parcelar isso em 1 mais 10. $3.120. Você calcula pelo dólar do dia, dá 25% e parcela o saldo devedor em 9 vezes sem juros. As parcelas ficam fixas. Se você fizer até agora, você pode gozar deste privilégio. E nós estaremos, é um voo direto, sem escala, 11 dias em Israel. De norte a sul, de leste a oeste, você vai conhecer Israel com direito a 3 refeições, além dos traslados, a hospedagem, almoço, café e janta. Coisa inédita. Então, você que deseja realizar a viagem dos seus sonhos, programe-se desde já para realizar esta viagem clássico de Israel. Nós estaremos, inclusive, programando batismos para quem não é batizado, né? Além de nós estarmos visitando também uma réplica do tabernáculo, do jeitinho como Moisés construiu. Você vai ter a oportunidade de entrar no lugar santo dos santos. Você vai ter uma ideia de como era que funcionava o tabernáculo nos tempos de Moisés. E depois desceremos até ao sul de Israel, a cidade de Eilat. Eu já estive lá, vindo do Egito, fronteira com o Egito.
nós estaremos passando 2 dias no sul de Israel, na cidade de Eilat, quando você terá a oportunidade também de conhecer o local, possível local onde Moisés atravessou o Mar Vermelho. Eita, que viagem abençoada! Viagem para você nunca mais esquecer. E nós vamos registrar tudo. Nosso cinegrafista sempre nos acompanha, faz todo o registro da nossa excursão e você, quando chegar, vai ter a oportunidade de ver e assistir tudo com a sua família. É viagem para você nunca mais esquecer. Então, para maiores informações, após o programa, ligue para o fone 083 3063 3163. Repetindo, 083 3063 3163. Faça já a sua inscrição, porque você vai ter a oportunidade de parcelar em 10 vezes. A entrada e 9 parcelas iguais. Sem perda de tempo, nesse instante, quero deixá-los com esta segunda parte da mensagem que nós transmitimos sobre o tema Quem me dera ter paz. A mensagem do Evangelho, ela é proclamada nos corações dos homens, nos lares, nas casas. Jesus disse, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, lá em Lucas 10:5. E quando a gente abre o coração para Jesus entrar na nossa vida, nós passamos a ter paz. Quem pode dizer amém? Quem já experimentou desta paz, levante a sua mão. Ou a menos que você ainda não tenha experimentado, a menos que Jesus ainda não tenha nascido no seu coração, então você não tem paz. Mas se você abrir o seu coração, a paz no seu interior, a paz na sua vida, a paz no seu coração. Eu vou ler aqui 4 pensamentos sobre paz. E todos esses pensamentos são de autoria de escritores cristãos. Alguns são psicólogos cristãos, outros são pastores, teólogos. Mas vamos ver. Um certo escritor disse o seguinte: antes da queda, a paz era um estado feliz e natural do homem. Era uma paz, a paz era um estado feliz e natural do homem antes da queda. Após a queda, a guerra, a sua corrupção e a desgraça tomou conta do seu coração. Um segundo pensamento: quando um homem não encontra a paz dentro de si mesmo, é inútil procurá-la em qualquer outro lugar. Quem disse isso foi Henry W. Berkshire. Um outro escritor disse: a paz jamais será estabelecida a não ser dentro dos princípios da justiça e do amor, cujas raízes se encontram em Jesus Cristo, o príncipe da paz. E o último escritor disse, Will Sharpshin, ele disse: a verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas a presença de Deus. Amém? Eu achei esse pensamento muito profundo. E aí eu queria ilustrar uma história real. Isso que eu vou contar é real, aconteceu. A missionária Marises conheceu, foi professor nosso no seminário, Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória. Ele era um baiano, como a gente chama, crioulo, né? Altão, tipão de homem. Foi reitor do seminário que eu estudei em Recife. Um homem de Deus, um homem autor daquele hino Obra Santa do Espírito, ninguém detém, é obra santa, um homem de Deus, já dorme no Senhor. E Rosivaldo de Araújo contava que quando ele era rapazinho, morava numa cidade na Bahia, e havia uma vizinha da casa onde ele morava, uma família, que tinha muitos filhos. Do primeiro casamento, ele tinha ficado viúvo, o cidadão tinha ficado viúvo, e constituiu, através de um segundo casamento, outra família. E os filhos do primeiro casamento não se davam com os filhos do segundo matrimônio. Viviam em contendas, brigavam muito. Era muita briga, palavrão, às vezes a polícia era chamada para vir, acalmar os ânimos. Era uma família dessas que
vivem em conflitos. E Rosivaldo de Araújo, depois saiu, foi embora, foi estudar. E muitos anos depois, voltando para visitar sua família, sua mãe, seus pais, ele percebeu um silêncio, uma calmaria naquela casa, uma tranquilidade, sim, principal que eu já ia esquecendo. Então, para aquele cidadão não ter tanta confusão entre os filhos da primeira esposa e da segunda, o que é que ele fez? Ele edificou um muro, uma parede, dividindo a casa. A primeira família da primeira esposa, morava na parte de frente. Então colocou uma parede dividindo a família. E na segunda parte, a segunda família, os filhos lá, do segundo matrimônio, e colocou um beco para que eles tivessem como transitar, para evitar tanta briga. Os filhos da primeiro matrimônio brigavam muito, xingavam, humilhavam, era muita briga, muita confusão. Então ele, para evitar, fez uma parede dividindo a casa. Mesmo assim não conseguia, porque de lá, os filhos de cá diziam palavras de lá, os de lá respondiam, refutavam, brigavam. Depois, quando saía na calçada, estavam brigando, se agarrando, era uma confusão. E Rosivaldo de Araújo então viajou e muitos anos mais tarde voltou para visitar seus pais, a família. Quando chegou lá, ouviu um silêncio, uma tranquilidade, uma calmaria. Aí ele chegou, aquilo chamou a atenção dele, ele disse: ô mãe, seu fulano se mudou daí, aquela família assim? Não, meu filho, ainda moram aí. E o que foi que houve, meu filho, minha mãe? Que um silêncio, uma calmaria, uma tranquilidade, o que é que está havendo? Então a mãe dele disse: meu filho, Jesus entrou nesta casa. Aí a segunda pergunta: e a parede? A parede Jesus derrubou. Jesus derrubou a parede. Irmãos, quando Jesus entra no coração da gente, por mais complicado que você seja, por mais temperamental que você seja, um temperamento sanguíneo, colérico, né, que você tenha, Jesus dá paz, a paz no seu coração. E você não tem mais aquele comportamento que você tinha anteriormente. Você sente-se uma pessoa tranquila. Até porque, quando nós somos justificados em Cristo Jesus, de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz com Deus. E se você tem paz com Deus, você vai ter também paz com os homens. Seja qual for a sua situação de inimizade, de intriga, de complicação, seja lá com quem quer que seja que for, você passa a ter paz. Então Rosivaldo de Araújo contava essa história e nunca eu esqueci. O autor desse livro, que eu estou tomando emprestado o tema para essa mensagem, Quem me dera ter paz, há 37 anos, publicou esse sugestivo tema, o Henry Brand, e ele descreve a ausência de paz no coração do homem. E é isso que leva o homem a viver em conflito, em guerra. Nem sente paz consigo mesmo, nem com o seu próximo, nem com ninguém. É um ser insatisfeito, inconformado. Infelizmente, essa é a realidade. Ele descreve através deste tema, a ausência de paz está presente em toda a criatura, na família. Agora mesmo, nós estamos vivendo com um problema, não é somente mundial, mas principalmente nacional, o feminicídio. Quantos maridos estão tirando a vida das suas esposas? Pessoas que anteriormente se abraçavam, se beijavam, se locupletavam, se sentiam realizadas, felizes. Agora estão às tapas, estão às facadas, aos tiros, às balas, tirando a vida de quem há algum tempo atrás era o amor da sua vida. O feminicídio
nos lares, tirando a vida de muita gente. Nas escolas, nas classes, que digam às professoras a violência, no trânsito. Outro dia a gente até comentou aqui, um cidadão estava estacionando, e porque se demorou no estacionamento, o outro veio, irado, revoltado, sacou a arma e tirou a vida de um pai de família. Quantos estão hoje vivendo dramas, conflitos? Não é somente a família, não é somente nas escolas, não é somente no trânsito, é em todo lugar. As nações e o mundo está aí em conflitos. A ONU, a Organização Mundial para promover a paz, não está conseguindo conter os ânimos dos seus líderes, que muitas vezes estão ameaçando até fazerem guerras, a exemplo, como nós temos agora recentemente aqui na nosso vizinho, a Venezuela, né? Nicolás Maduro, né? Fazendo o que está promovendo como ditador para se manter no poder. Então esses dramas, estas histórias, essa situação de ausência, de falta de paz, é porque Deus está ausente no coração dos homens. Observe que o texto é claro, Jesus estava se despedindo dos apóstolos, prevenindo-os quanto a tudo quanto eles haveriam de enfrentar, e por isso que ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vamos dizer comigo? Estas coisas, vamos dizer todos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se olharmos para o panorama da humanidade, da criatura, dos homens, a gente vê que a ausência de paz está presente em todo o curso da história da humanidade. E a paz passa a existir, ela passa a ter início no momento em que este homem abre o seu coração para aquele cujos anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, possam convidar Jesus para reinar e passar realmente a morar no seu coração. Só em Jesus encontramos a verdadeira, a genuína e plena paz. Quem pode dizer amém? Ele mesmo disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele realmente veio para trazer paz, veio para promover a paz. Não somente quando ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, mas em momentos como ele, quando estava lá no mar da Galileia, e no momento em que ele estava cansado, exausto fadigado de tantas coisas, então ele se recolheu lá dentro do barco. Ele tinha dito para os apóstolos: passemos para outra margem. E ali, enquanto o barco navegava a travessia do mar da Galileia, que é uma extensão de 24 quilômetros de extensão por 12 de largura em alguns lugares, 6 de largura em outros lugares, porque ele tem, é como se fosse aqui o açude velho, né? Às vezes eu gosto de ilustrar, né? Essa parte de cá é mais estreita, mas a parte lá do centro fica maior, né? Mais elástica, né? Então, o Mar da Galileia tem 24 quilômetros de extensão e alguns lugares 12 de largura, 13, 14 metros de largura. Então, passemos para outra margem. E enquanto eles faziam aquela travessia, Jesus adormeceu. O Mar da Galileia tem uma cordilheira de montanhas à esquerda, à direita, e uma cordilheira de montanhas à esquerda, e tem lá no fundo, é como se fosse um corredor, o deserto, que muitas vezes vem com aquelas tempestades de vento, e o Mar da Galileia aparentemente é calmo, tranquilo. Você imagina o açude velho aqui, para a gente de Campina Grande, calmo. Você imagina, de repente, uma tempestade toma conta desse açude e há ondas de 2, 3 metros de altura. Isso ia trazer um impacto muito grande, de repente.
Nós já tivemos a oportunidade, numa ocasião, podia ser que alguns irmãos estivessem comigo, a gente ia fazer essa travessia, e as ondas estavam, o vento estava soprando muito forte, e o moço da embarcação que a gente estava disse: olha, não vamos atravessar, porque correremos o risco de que a gente seja tomado no meio, uma tempestade que pode acontecer. Então, ele apenas magiou. Não sei se a irmã Aurizete estava com a gente, Edith estava conosco. 2007, eles estavam comigo, e a gente apenas magiou pela lateral, fomos até uma certa distância, depois a gente voltou para o mesmo local de partida, porque estava ventando muito, as ondas o mar estava ficando agitado, e poderia ser que acontecesse um fenômeno como aquele. Então, enquanto Jesus dormia, os discípulos ficaram atônitos, perplexos: Senhor, acorda, desperta, que nós vamos perecer. Jesus simplesmente acorda, ao despertar, olha para os ventos e para o mar, e tudo se acalma e há paz. Como a gente costuma dizer aquele ditado: depois da tempestade vem a bonança, a calmaria, a paz. E aquilo chamou a atenção dos apóstolos. Eles disseram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é este? Isso foi até uma pregação agora recente, do pastor Augusto Nicodemos, pregando no encerramento do Encontro para a Consciência Cristã. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ele deu ênfase a essa indagação. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Jesus estava dando ali, uma resposta que ele realmente é o único, repito, que pode promover a paz em meio às tempestades dessa vida, seja em que área for. Pode ser que alguns que estão aqui ou estejam em casa nos assistindo, a tempestade seja na sua família, a tempestade seja financeira, a tempestade seja na área da saúde. Você está sem paz porque fez exames e não tem resultados positivos, tudo está realmente levando à bancarrota, você está vendo o fracasso, o desastre se aproximando, a morte, como diz o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi diz: eu não temerei mal nenhum. E por que ele disse não temerei mal nenhum? Porque havia uma convicção muito forte no coração do salmista: porque tu estás comigo, tu estás comigo. Essa certeza nos dá a garantia de que Jesus estando conosco, como ele estava dentro do barco, a paz reinará nos nossos corações. E aí, meus irmãos, essa expressão que Jesus usou: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflição, mas passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Estava mostrando que ele sim é o único, como eu disse há pouco, que pode promover a paz no nosso coração, seja em que área for que você esteja passando, financeira, econômica, conjugal. Não sei qual é a tempestade que está açoitando o barco da sua vida. No Salmo 122, versículo 6, nós encontramos o salmista Davi fazendo uma oração, um pedido de oração. Ele diz assim: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro de teus muros. Deixe-me lhe explicar aqui uma coisa muito interessante, que talvez você nunca tenha parado para pensar. Por que Davi fez esta oração? Orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro de teus muros. Eu posso dizer uma coisa com muita certeza do meu coração: eu já estive em Jerusalém 11 vezes, levando grupos. Estive em momentos de muito conflito, principalmente na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, correndo o risco, inclusive, de estourar de uma hora para outra uma guerra, porque Israel está cercada de inimigos, de norte a sul, de leste a oeste. Ao norte, a Síria, o Líbano. Ao sul, ao nordeste, nós temos o mar Mediterrâneo, aliás, o mar Mediterrâneo, e temos depois a Jordânia. No mar Mediterrâneo nós temos a faixa de Gaza, que é onde estão a área de conflito, e ao sul nós temos o Egito,
E também um outro país que agora me foge a memória, mas cercada de inimigos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, mesmo em meio às situações as mais conflitantes, a paz, muita paz mesmo, ao ponto da gente sentir um clima, um ar de muita tranquilidade. E olha que nós já estivemos lá em momentos que eu ligava para casa, numa época, os meus filhos diziam: pai, vem embora que está passando aqui, que está em guerra aí, está em guerra, meu filho, olha aqui. Aí eu brincando até com ele, disse: meu filho, eu não estou vendo aqui nem menino atirando com aquelas baleeiras em lagartixa, fique tranquilo. Ele era criança ainda, eu dizendo: há muita paz aqui, meu filho. Agora, por que Davi faz esse pedido? Orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro de teus muros. Sabe por quê? Porque Israel, até agora, ainda não reconheceu que Jesus foi o Messias enviado à casa de Israel. E quando ele fez essa oração, orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro de teus muros, ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: orem para que esse povo, ou essa nação, tenha os seus olhos abertos para enxergar que a paz que há nessa nação, ela é oriunda daquele que está para voltar e ser reconhecido pelo povo judeu, como sendo o Messias enviado à casa de Israel. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco, esperamos que todos tenham um dia abençoados, todos sejam abençoados durante o decorrer deste dia, nesse comecinho do mês de abril. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.